Olá, meu nome é Larissa, eu sou enfermeira coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do CISURJ Oeste, SAMU 92. Nesta videoaula, iremos falar sobre a abordagem inicial e manejo clínico do Covid-19. Quem irá ministrar a aula é o Dr. Gustavo Rocha, infectologista. Olá a todos, meu nome é Gustavo Rocha, eu sou médico infectologista, professor da Universidade Federal de São João del Rei. Vamos falar um pouquinho hoje do Covid, da doença Covid-19 e o seu manejo clínico e abordagem inicial, talvez, principalmente. Pensando em vários cenários aí, a equipe de resgate que chega num atendimento pré-hospitalar, como que aborda esse paciente que chamou, que está sintomático, com sintomas respiratórios. A unidade de saúde, vários cenários, unidade básica de saúde, os prontos atendimentos, o paciente que chega lá nessa unidade procurando atendimento e como a equipe deve se organizar para abordar esse paciente. Ok? Então vamos começar, pode passar. Duas referências que eu acho importante consultar o tempo todo, é o Ministério da Saúde, a página do Ministério, tem orientações específicas para profissionais e alguns critérios operacionais, definições de caso e os dados epidemiológicos, assim como o site da Secretaria Estadual de Saúde, da SES. Importante a gente manter atualizado dos critérios e das condutas recomendadas. Próximo. Bom, um breve histórico, no final de 2019, 31 de dezembro, foi reportado um surto de pneumonia grave na China, dos primeiros casos aí no final de novembro, início de dezembro. Dia 13 de janeiro, primeiro caso fora da China. Dia 30 de janeiro, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 25 de fevereiro, teve o primeiro caso confirmado no Brasil, durante o Carnaval. Dia 8 de março, o primeiro caso confirmado no estado de Minas Gerais. E no dia 11 de março, a OMS declarou pandemia. E aí, na evolução dos casos, agora mais recentes, na semana passada, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde declarou transmissão comunitária em todo o território nacional. Isso tem uma implicação prática que nós vamos comentar daqui a pouco. Pode passar. Uma atualização que não tem como a gente ficar acompanhando o número de casos. Claro, isso aqui já está desatualizado, isso é um dado de hoje, dia 23 de março, às 11 horas da manhã, é um gráfico do pessoal da Johns Hopkins, 350 mil casos com 15 mil óbitos mundialmente falando. O surto começou na China, mas já evoluiu o epicentro hoje na Europa, alguns países com situações bem complicadas, incluindo a Itália, a Espanha e a França. E o Brasil com uma epidemia em ascensão. Essa parte do canto direito mostra essa ascensão ao longo do tempo dos casos de confirmar de coronavírus no mundo inteiro. Vamos ver, próximo. Então nós estamos falando de uma grande epidemia, uma pandemia, e como outras pandemias, a gente está vendo esses casos registrados só como uma pontinha lá do iceberg. Então de 350 mil casos hoje, certamente nós temos outros milhares e milhões de casos por trás disso, que estão aí nos serviços ou em casa ou perdidos aí na comunidade. A gente precisa discutir a abordagem deles. Próximo. Bom, transmissão, como a gente já sabe, pode passar, a gente vê o quê? É uma transmissão respiratória por gotículas. O que é uma transmissão por gotículas? É aquelas secreções da fala, da tosse e do espirro que rapidamente se depositam no ambiente. Então, o que é o mais importante nessa transmissão? O contato próximo de duas pessoas ou de grupos, as aglomerações. A transmissão direta, pessoa a pessoa. E também, com uma importância epidemiológica bem menor, essa transmissão indireta, que é as superfícies, Por isso a importância da limpeza dos ambientes, das superfícies, especialmente no serviço de saúde. O que é falado? Até 1 metro, essas gotículas chegam. A prática, a recomendação é, se possível, ficar pelo menos a 2 metros de um paciente sintomático. Você já estaria relativamente protegido só pela distância. Pode passar. Bom, e uma outra coisa importante é sobre contagiosidade. Os documentos, alguns estudos mostram que esse coronavírus, ele tem uma contagiosidade intermediária.
R0. R0 é quantas pessoas que o indivíduo doente é capaz de infectar. Para o coronavírus novo, ele está estimado entre 2 e 3 pessoas. Cada indivíduo doente passa essa infecção, esse vírus, para em média 2, 3 pessoas. Isso é maior do que a influenza, né? A grande epidemia de influenza nós tivemos em 2009, a gente sabe a repercussão que ela deu. Então, esse coronavírus, ele transmite mais que o vírus da influenza, mas bem menos que outros vírus. Um exemplo é o sarampo. O sarampo, esse número é em torno de 15, né? É bem maior do que o coronavírus ou que o próprio influenza. Pode passar. Então, o que nós vamos discutir aqui? Os grandes desafios no momento, né, que a gente tem em termos de assistência, organizar a assistência, esse primeiro atendimento, essa abordagem inicial, isso é o principal que a gente precisa ver hoje. O diagnóstico, né, que a gente vê que a gente tem gargalos enormes no diagnóstico, o exame específico não está disponível de uma forma, né, ampla, e as medidas de controle que estão sendo adotadas de forma individual, comunitária. A gente precisa organizar a própria assistência para que a assistência dê embasamento para a gente conseguir controlar essa epidemia. Vamos ver. Bom, em termos de manifestações clínicas, pode passar, o período de incubação médio de 5 dias, entre 2 e 7 dias é o normal, assim, o mais encontrado de coronavírus, o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus. Podendo chegar de mais dias, 10, 12, 14, por isso hoje o período de isolamento ainda está em 14 dias, que tem alguns relatos dessa incubação ser mais longa, né? Mas em média 5 dias é o que a gente tem que pensar, pode passar. O quadro clínico muito semelhante a outras infecções respiratórias, um resfriado comum ou a própria gripe, né, por influenza. Então, o que a gente vê mais na infecção Covid-19, na doença Covid-19? Tosse, especialmente uma tosse mais seca, né, não tem muito catarro. A febre, muito comum também, mas tem vários relatos de pacientes sem febre e tal, depende dos estudos mostrando. Mas a febre não muito alta, uma febre mais baixa, né? A influenza dá uma febre às vezes mais alta. Dor de garganta também aparece, né, com frequência dentro dessa síndrome da Covid-19. E o desconforto respiratório que começa, né, a evoluir às vezes mais precoce e quando ele fica mais intenso seria o paciente mais grave, né? Vamos ver, pode passar. Bom, esse estudo é um estudo que foi publicado recentemente, é um estudo, uma série de casos grandes lá da China, que mostrou um pouco dessas características clínicas. Até agora é o maior estudo, com o maior número de participantes. Nesse estudo, com 44.672 casos confirmados, o que ele mostrou? 1% desses casos eles eram assintomáticos. E 3,8% desses casos foram em profissionais de saúde, e aí nós vamos discutir um pouco as questões de biossegurança. E em relação à faixa etária, né, acima de 80 anos somente 3% e abaixo de 10 anos somente 1%. Pouca incidência em crianças, esse estudo mostrou. Vamos passar. Além disso, a gente sabe que a grande maioria dos casos evolui com uma infecção leve, né, que não vai precisar nem de um atendimento médico. São casos, né, que parece um resfriado comum, uma gripe comum, 81% desse estudo mostrou que são casos leves. Por outro lado, em torno de 14% casos mais graves que necessitaram internação hospitalar e cerca de 5% necessitaram de tratamento intensivo, né, a maioria em ventilação mecânica e tal. Pode passar. E quem que complicou mais, qual que é a faixa de risco maior? A gente já sabe que são os idosos, então esse estudo mostra claramente esse efeito, né, ascendente. Quanto mais velha a pessoa, o grupo, maior o risco que teve de evoluir mal, de morrer, né? Então, acima de 80 anos, nesse estudo, 15% de letalidade. Pode passar. Bom, então vamos discutir um pouquinho o fluxo de assistência, que eu acho que é o principal nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de de novos casos surgindo, epidemias escalando, aumentando o número de casos. Primeira coisa, respira, acalma e vamos organizar a assistência, né? É isso que precisa fazer de imediato. Vamos ver, pode passar. Então, qual a definição atual do Ministério da Saúde? Toda pessoa com sintoma respiratório, ela é considerada suspeita hoje, do ponto de vista operacional no Brasil.
Isso tem a ver com aquela declaração, está no mesmo documento, foi do dia 20, no Diário Oficial, portaria 454, que declarou que o país inteiro está em transmissão comunitária. Ela é bem simples, essa resolução, resume muitas coisas e acho que dá um direcionamento mais agressivo mesmo do ponto de vista clínico. A gente tem que considerar toda pessoa com sintoma respiratório como pessoa suspeita. Significa tosse seca ou dor de garganta ou desconforto respiratório, com ou sem febre, é a definição atual do Ministério da Saúde.